Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós estamos suplicando a graça de Deus sobre nós, sobre nossa vida, sobre o nosso coração, sobre todo o nosso ser, para meditar a sua palavra, para que a sua palavra esteja em nós, para que o nosso coração esteja em Deus. Peçamos ao Senhor que nos ilumine, que nos dê a sua sabedoria para colocarmos em prática sua palavra, seus mandamentos e seus ensinamentos. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor. Queremos viver e fazer a tua vontade. Queremos ser guiados, iluminados, direcionados pela tua palavra. Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. A tua palavra que guia e ilumina os nossos passos e direciona a nossa vida. Por isso, dai-nos, Senhor, a sabedoria do teu Espírito, Senhor. Dai-nos a sabedoria, Senhor, para termos discernimento, direção, luz em nossa vida. Dai-nos a tua graça, a tua bênção e a tua proteção, porque nós queremos meditar a tua palavra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz no seu coração, muita paz no coração de cada um de nós. Nos voltemos reverentes para Deus, para que a sua palavra penetre em nós, para que a sua palavra esteja em nossa vida. Marcando aí no seu caderno, nós hoje meditamos o Evangelho de Marcos 8, de 1 a 21. Marcos 8, de 1 a 21. E o nosso estudo coloca a data de hoje e vamos então deixar que Deus nos fale pela sua palavra. Marcos 8, de 1 até o versículo 21. Naqueles dias, juntou-se outra vez uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou então os discípulos e disse: Sinto compaixão da multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Então, já pega essa mensagem essencial e fundamental do coração do Mestre Jesus. Eu sinto compaixão da multidão. Fazem 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Jesus é aquele que tem compaixão. E ter compaixão é sentir com aquele coração o que o outro está sentindo. É ter a percepção do que se passa, a fome, a sede, a necessidade ou as necessidades que o outro está vivendo. E ele se compadece porque aquela multidão o escuta, aquela multidão segue seus passos, deixa-se iluminar pela sua palavra, mas eles não têm o que comer. Preocupação. A gente se preocupa com a fome do outro, com a dor do outro, com a enfermidade do outro, com o sofrimento do outro. E Jesus diz, se eu os mandar embora em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de muito longe. Seus discípulos responderam: de onde alguém conseguiria pão para saciar tanta gente aqui em lugar deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? 7, responderam eles. Então Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram à multidão. Aqui tem uns elementos maravilhosos. Primeira pergunta de Jesus, aqui é uma outra mensagem, certo? Versículo 5. A pergunta é: quantos pães tendes? Podia ter 1, podia ter 2, podia ter 20, podia ter 100 pães. Mas quanto é que nós temos de alimento? Você vai se recordar quando Elias foi mandado àquela pobre viúva de Sarepta. Chegando lá, ela tinha apenas uma porção
suficiente para fazer o pão para ela e para o seu filho. E depois iria morrer. Mas o profeta chegou e pediu o pão a ela, e ela juntou o que tinha e abençoou, e Deus abençoou aquele pão, e aquele pão saciou Elias, e saciou ela, e enfim. Deus está perguntando quantos pães nós temos, quanto de alimento que nós temos. O que é isso para saciar a fome do mundo? O que não sacia a fome das pessoas é o egoísmo, é o individualismo. É cada um se preocupar somente consigo. Porque vai comer somente alguns que têm aqueles... Somente os discípulos, se estão todos ali no mesmo barco. O que a gente tem, a gente divide com os outros. E a graça que Deus dá é fazer multiplicar. Claro, estamos contemplando um milagre, porque o Senhor quer nos ensinar a vivermos os milagres dele em nossa vida. Um coração que partilha, compartilha, um coração que distribui, que dá o que tem, um coração que é generoso, ele toca nos milagres de Deus. Primeira coisa é agradecer, ação de graças. Nós precisamos, é mais do que criar hábito, é ter como prática de vida agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Põe-se à mesa para a refeição, a primeira coisa é a gratidão, é o reconhecimento, é a ação de graças, é bem dizer a Deus que nos deu o alimento, o pão de cada dia. Depois, o sentimento que toma conta do nosso coração é da divisão, distribuir, de dar. A gente muitas vezes deixa alimentos perecerem em nossa geladeira, nas despensas da nossa casa, nos armários. Não, e não pensamos em dividir o que nós temos. Faça a experiência de dividir o que é seu, o alimento. Faça a experiência de fazer a compra mensal no mercado. E tudo que você comprar, pensar nos pobres, naqueles que não têm o que comer. O milagre da multiplicação dos pães precisa continuar a acontecer na vida de cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, entre nós. Mas eles distribuíram a multidão. Tinham também alguns peixinhos, e Jesus fez a mesma coisa. Abençoou-os e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, fartos. Ainda recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Era cerca de 4.000, então os despediu. Os 7 pães, o 7 como sinal da perfeição. O 7 de dizer que o suficiente, que é o que temos, Deus o torna infinito. Deus os torna grande. De modo que ainda sobram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Suficiente para comer, para levar para casa, para poder comer no outro dia. O que não pode é desperdiçar nada. O que não pode é deixar que nada se perca, mas que tudo se multiplique. Eu vejo as pessoas reutilizando alimento, pegando o que sobrou e faz uma mistura e junta. O importante é não deixar perder. O importante é multiplicar. O importante é saber cuidar do alimento como dádiva divina, e dádiva não se perde. Dádiva se multiplica, dádiva se divide. É essa graça que Deus nos ensina, é o milagre da vida. Sabe que na terra nós temos alimento suficiente para alimentar 100 vezes mais a população que temos hoje na terra. E o incrível é que o ser humano, que não tem capacidade de dividir o que tem, permite que milhões de outros irmãos passem fome e não tenham o que comer.
É o egoísmo humano que gera todas essas situações tristes no meio de nós. Em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova e pediram-lhe um sinal do céu. Jesus deu aquele suspiro profundo e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade, eu vos digo, nenhum sinal será dado a essa geração. Deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Tantos sinais estão aí, só não vê quem não quer. Mas os discípulos haviam se esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Veja que interessante. Esqueceram de levar os pães. Sobrou tanto pães e eles tinham apenas um pão no barco. E Jesus os advertiu dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Essa advertência de Jesus é para nós um princípio. É preciso se cuidar. Cuidar de quê? Do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. O fermento de Herodes é a maldade. Os discípulos então começaram a comentar, na verdade, entre si. Era porque não tinham pães. Não, Jesus perguntou: por que vocês estavam discutindo no caminho? Vocês não viram o que eu fiz? A verdadeira sinal que Deus nos dá é combater a incredulidade. Deus dá tantos sinais para nós ainda vivemos tensos, incrédulos, porque não cremos naquilo que Ele realiza no meio de nós. Muito bem, vamos trazer conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Algo muito interessante apresentado aqui no nosso estudo de hoje é a palavra fermento. Vejam que existe uma confusão, inclusive, que Jesus fala de fermento dos fariseus, fermento de Herodes, os discípulos entendem fermento de pão e a coisa fica um pouco perdida, sem uma compreensão assim bem clara, e no fundo o segredo está na compreensão da palavra fermento. Hoje, para a gente, fermento quer dizer muitas coisas, embora não seja muito normal na nossa cultura ter contato com fermento. No máximo, aquele industrial, né, que se usa em casa para fazer bolo, coisas assim. No passado, o fermento não era desse jeito. O fermento era exatamente uma parte da massa que já havia sido fermentada, que ela era guardada para ser inserida numa outra e fermentar tudo aquilo ali. O fermento é composto de corpos vivos, né? Ou seja, fermento era algo que tinha sido curtido. É algo que se tinha guardado e que se alguém pegasse aquilo e misturasse com uma nova massa, iria produzir um fermento diferente. Algumas padarias, algumas pessoas eram conhecidas por terem bons fermentos e que quando elas agiam fazendo pão ou emprestando a alguém, elas influenciavam então positivamente, faziam crescer aquilo que tinham. E é essa a expressão que Jesus utiliza aqui, falando do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então, o fermento em si tem a ver com aquilo que as pessoas disseminam. E aqui tem uma diferença importante de entender o que é um e o que é o outro. O fermento dos fariseus é descrito aqui como sendo a hipocrisia. O que é hipocrisia em si? A palavra hipócrita, que para a gente hoje é bem negativa, no passado era uma profissão, inclusive, né? Aqueles que atuavam no teatro eram chamados de hipócritas, né? Um ator era um hipócrita. Por quê? Porque ele fingia ser alguém que ele não era. Era essa a lógica. Ele se apresentava como uma pessoa que ele realmente não era. Tanto que até São João Crisóstomo utiliza essa história, né? Uma vez hipócrita, hipócrita para sempre, né? Dizendo como ele era contra o teatro, ele utilizava esse tipo de questão. A hipocrisia própria dos fariseus aqui é aquela de uma pessoa que apresenta um alto nível de moral nas suas palavras, mas uma vida lastimável, ou seja, não vive aquilo que fala. Tanto que Jesus diz: faça o que eles dizem, mas o que eles fazem, não. Esse é o fermento dos fariseus. E olha que esse é um fermento muito fácil de contaminar qualquer um, né? Porque a gente se apresenta de uma maneira bonita, mas na hora mesmo de encarar a dureza, a gente dá um passo para trás e facilita as coisas. E aí é assim, né? É uma medida para os outros e para mim é outra coisa, né? A uns
as obrigações, né, o peso da lei, para os outros os benefícios da lei, uma coisa que não é legal. Bem, o fermento de Herodes é outro, né? Herodes aqui é aquele que, na verdade, escolheu fazer a coisa do jeito errado e fala do jeito errado. Tá pior um pouco ainda que os fariseus. Ou seja, é aquele da água morna, sabe? A coisa no nível mais baixo possível, que não se importa com nada, zero de responsabilidade, né? Aquele vamos tocando a vida e o que vier a gente colhe e vamos viver daquilo que tiver, sabe? Esse tipo de coisa que demonstra uma vida irresponsável. Vida humana sem projeto é caminho de tragédia, porque é uma coisa vivida de maneira irresponsável. E esse é, infelizmente, aqui o fermento que Herodes tem para apresentar e que não serve, né? Deus nos chama para uma vida realmente de construir felicidade para um dia estarmos com Ele no céu, embora a gente encontre dificuldades nesse mundo que precisam ser também vencidas. Mas a responsabilidade exige projeto e o projeto exige necessariamente um olhar muito bom projetado para o futuro. Senhor, ensina-nos a repartir o nosso pão com os necessitados. Senhor, ensina-nos a quebrar o orgulho, o egoísmo do nosso coração e podermos dividir o que temos com aqueles que não têm. Multiplica, Senhor, o pão da nossa mesa, não para nos fartarmos, Senhor, mas para saciarmos, Senhor, para dividirmos, Senhor, para darmos, Senhor, àqueles que não têm. Ensina-nos a termos compaixão, como o Senhor tinha compaixão das multidões, dos famintos, dos sedentos, dos necessitados. Quebra o nosso coração, quebra, Senhor, o nosso orgulho, liberta-nos de todas as vaidades, mas sobretudo da individualidade, de se preocupar somente com o que é meu, e ensina-nos, Senhor, que o pão é nosso. Ensina-nos, Senhor, que o Senhor nos dá a graça de dividirmos e multiplicarmos o pão de cada dia. Abençoe nossas mesas, mas abençoe sobretudo o nosso coração, para que ele se torne fraterno, para que ele se torne solícito com a dor e com a necessidade do outro. Dai-nos a tua bênção, tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bênção é a palavra de Deus em nossa vida, que bênção é a palavra de Deus que nos ensina a viver e convivermos uns com os outros. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia.